Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos dar início à unidade 2 com a videoaula sobre hidrocarbonetos insaturados. Quem está falando é o professor Fernando José Costa Carneiro, do curso de licenciatura em Química. Nós vamos ver aqui da disciplina de Química Orgânica Básica. Bom, os tópicos que serão abordados nessa aula serão hidrocarbonetos insaturados, onde nós vamos ver os principais tipos, propriedades de alcenos, estabilidade relativa dos alcenos e hidrocarbonetos poliinsaturados. Bom, hidrocarbonetos insaturados, nós podemos observar aqui, são os hidrocarbonetos que possuem ligação π, ligação dupla, e possuem o ângulo de 120 graus, conforme já foi visto na disciplina de Química Geral. Alcenos são frequentemente chamados de olefinas, e sua fórmula é CnH2n, e alcinos tem a fórmula CnH2n-2. Então, se nós tivermos um alceno com 2 carbonos, ele vai ter a fórmula molecular C2H4. Se for um alcino, vai ser C2H2. Bom, todos os hidrocarbonetos que possuem número menor que o número máximo de hidrocarbonetos, de hidrogênios, são chamados de insaturados. Por que isso? Um alcano, sua fórmula é CnH2n mais 2. No alcano, um composto com 2 carbonos vai ter C2H6. Cada vez que eu formo uma ligação dupla, eu elimino 2 hidrogênios. Então, por isso que o alcino ou alceno vão ser insaturados, porque eles não vão ter o número máximo de hidrogênios, porque para cada dupla eles vão perder 2 hidrogênios. Então, um alceno vai ter 2 hidrogênios a menos que um alcano, e um alcino vão ter 4 hidrogênios a menos, porque vão ter 2 ligações π. As propriedades físicas dos alcenos e alcinos são muito semelhantes às dos alcanos, quanto tanto a temperatura de fusão, ebulição, densidade. Os compostos que têm menos de 5 átomos são gases, aqueles com mais de 5 são líquidos e os muito grandes são sólidos. Isso vale tanto para alcenos quanto para alcinos. O eteno costuma ser utilizado como anestésico. Então, a gente pode observar aqui nessa figura, se não existisse o eteno, nós ainda estaríamos aqui na Idade da Pedra, né, com esse tipo de anestesia que nós podemos observar aqui. E também é responsável pelo amadurecimento das frutas. A preparação de polietileno, que é um dos plásticos mais importantes da indústria, é usado na confecção de sacos também, de garrafas, brinquedos. Então, os alcenos são presentes na nossa vida aí de uma forma muito grande. Então, hoje em dia já é inimaginável pensar na vida sem os polímeros, sem os etenos. Na produção também de borracha sintética, corante, tecido sintético e até mesmo explosivos são obtidos também através dos alcenos. Propriedade dos alcenos. A solubilidade é análoga à dos alcanos. São fracamente polares devido à ligação sp2 ser mais polar que sp3. Então o que a gente pode observar aqui, ó, a polarizabilidade dos alcenos, ela tem a ver aqui com o efeito indutivo desses carbonos em cima da ligação dupla. Então a gente pode ver que um alceno cis ele tem uma determinada polaridade. Já um alceno trans, não é? No caso do but2eno, ele já não vai ter essa mesma polaridade. A polaridade vai ser 0. E aí a gente vê que um grupo ligado à ligação dupla, ele vai produzir em determinado momento dipolar. Se esse grupo for maior, de C a C2, vai ser maior também esse momento dipolar. Então aqui a gente tem um esquema geral que varia do tamanho do grupo até 0,40. E se nós temos 2, nós já chegamos aqui no limite de quando tem 1. Estabilidade dos alcenos. O seu calor de hidrogenação é usado para calcular as energias de tensão dos alcenos, e é sempre negativo, é exotérmico. O que significa isso? O que é o calor de hidrogenação? É o calor que vai ser liberado quando nós fazemos uma reação de hidrogenação. O que é uma reação de hidrogenação? É aquela reação em que você está colocando hidrogênio na molécula. Vocês lembram que eu falei que cada ligação dupla ela é formada
quando se eliminam 2 hidrogênios. Então, para a gente eliminar a ligação dupla, a gente tem que fazer o contrário, tem que adicionar 2 hidrogênios. Então, para cada 2 hidrogênios que eu adiciono, eu elimino uma ligação dupla. Então, o que era buteno 1, but-1-eno virou butano. Então, a gente faz as reações de hidrogenação para 3 tipos de alceno. O 1-buteno e liberou menos 30. O cis-2-buteno já liberou menos 28 e o trans menos 27. Então a gente observa que aquele que libera menos energia é mais estável, no caso o transbuteno. E aquele que libera mais energia é o menos estável, no caso o 1-buteno. Estabilidade. Os isômeros cis e trans não têm a mesma estabilidade. A gente pode ver aqui pelo desenho que os grupos R, são grupos volumosos, no cis eles estão mais próximos do que no trans. O que isso pode acarretar? Vai acarretar uma interferência estérica entre esses grupos, que ocorre no cis, como é representado aqui, mas não ocorre no trans. Nos isômeros cis, os 2 substituintes volumosos da ligação dupla vão interferir com o outro, criando uma tensão estérica, que a gente chama de tensão de Van der Waals. Por quê? Porque essa tensão vai aumentar a energia de Van der Waals. Tá? E aqui a gente tem outros exemplos, né? Buteno 1 e o 2, como a gente já viu lá. Aqui 1, 2, 3, o penteno 1 e o 2 também, o cis e o trans. Então a gente vê que o que tem 1 é sempre, o que está na extremidade, ele é sempre mais energético do que o que está no centro. Né? Estabilidade ainda. Alcenos mais substituídos por grupo alquila são os mais estáveis devido aos efeitos indutivos do grupo alquila. Então, o que eu tenho aqui? Se eu tenho o 1-buteno, ele vai ser menos, depois o cis e depois o trans. Olha só, o alceno mais substituído, aquele que é o chamado tetrasubstituído, que tem 3 grupos R ou 3 carbonos ligados à sua dupla, ele é mais estável do que aquele que é trissubstituído, só tem 3 grupos R, que vai ser mais estável do que os dissubstituídos. Agora, dos dissubstituídos, os dissubstituídos trans são mais estáveis que os dissubstituídos cis. Depois nós temos os monossubstituídos. E até que a gente chega no não substituído, que é o eteno, que é o menos estável de todos. Hidrocarbonetos poliinsaturados. O que são? São aqueles que têm mais de uma ligação dupla, ou mais de uma ligação tripla. Podem ser alcadienos, nesses casos aqui, quando tem 2 duplas, alcatrienos, se tiverem 3 duplas, e assim sucessivamente. Podem ser também, no caso se forem alcinos, alcadinos, alcatriinos, e assim sucessivamente. E também pode ser uma mistura, chamados alceninos, que tem tanto uma dupla e uma tripla. Existem 3 tipos de dupla em polienos, que são chamadas duplas cumuladas, que são aquelas em que as 2 duplas estão ligadas em um único carbono. Duplas conjugadas, aquela em que as duplas estão separadas uma da outra por uma ligação simples. E as duplas isoladas, aquelas que estão separadas uma das outras por mais de uma ligação, ou por 2 ou mais ligações simples. Hidrocarbonetos poliinsaturados. Polienos conjugados, as ligações duplas e simples alternam-se ao longo da cadeia. Então esse desenho a gente pode ver aqui, ó. Aqui a ligação dupla, seu comprimento 1,34 angstrom. Aqui a ligação simples, seu comprimento 1,47 angstrom. E aqui novamente a ligação dupla, que vai dar também 1,34 angstrom. Em geral, os dienos acumulados são menos estáveis que os isolados. A ligação simples nos dienos conjugados, 1,47, é menor do que nos alcanos. Então, um alcano que não tem ligação dupla, só ligação simples é 1,54. Num alceno conjugado, aquela ligação simples que deveria ser 1,54, ela é 1,47. Já a ligação dupla, ela é igual. Isso ocorre por quê? Porque essa ligação simples, ela
por ele ser conjugado, ela vai se transformar em ligação dupla quando houver a transferência desses elétrons para cá. E daí ela vai encolher, vai passar a esse valor de 1,34. Só que depois ela volta novamente. Então ela fica nesse movimento de aumento e diminuição de comprimento. Então o que a gente tem mais ou menos é um valor médio entre o de uma dupla e de uma simples. Estabilidade dos dienos. Então o que a gente pode observar aqui? Os alcadienos conjugados são termodinamicamente mais estáveis que os isolados. Então vamos ver. Um alceno normal, como o teno ou um penteno, né, ele tem apenas um mol de hidrogênio, né, só tem uma ligação dupla. Seu valor de ΔH é 127, 126. Quando eu tenho trans 2-penteno, esse valor é menor. Lembra lá que o trans é mais estável, então o seu valor cai de 126 para 115. Quando eu tenho um dieno, o que eu posso observar? 239 para o 1,3-butadieno. 226 para o trans 1,3-pentadieno. Aí, 1,4-pentadieno já vai para, também tem duas duplas, 254. E um 5-hexadieno, que também tem duas duplas, 253. Por que essa variação? Se eu observar, 1,3-butadieno e 1,3-pentadieno são o quê? Alcadienos conjugados. 1,4-pentadieno e 5-hexadieno são alcadienos isolados. Então, os conjugados têm menor energia do que os isolados. E dentro dos conjugados, o trans sempre vai ter menor energia do que o cis. Logo, conclui-se que a conjugação estabiliza a molécula. Então, se eu tenho um composto conjugado, ele sempre vai ser mais estável do que se eu tenho um composto com duplas isoladas. A estabilidade extra nos alcadienos conjugados surge da ligação central mais forte e da deslocalização adicional dos elétrons. Alcinos. Alcinos também são hidrocarbonetos insaturados. Aqui a gente pode observar um esquema em que nós temos o carbono central aqui escondido e as ligações π, que podem estar no eixo Z, paralelas no eixo Z, na vertical, ou também paralelas no eixo Y na horizontal. Bom, a ligação tripla é formada por duas ligações π mais fracas e uma sigma mais forte. Então, a ligação π que se encontra no eixo vertical dos dois carbonos é uma ligação, e a outra ligação π é essa que se encontra no eixo horizontal dos dois carbonos. E aqui no centro, que seria o eixo X, é a ligação sigma. A ligação tripla é mais curta e mais forte do que a ligação dupla. Bom, por quê? Porque você vai ter aí a aproximação dos elétrons. Então, os elétrons vão estar mais próximos quando você tiver uma maior quantidade de ligações π. Alcinos. Propriedade dos alcinos. Os pontos de fusão, ebulição e densidade de alcinos simples são normalmente um pouco mais altos do que dos alcanos e alcenos de mesmo esqueleto de carbono. Os alcinos são moléculas compactas em forma de bastão e ficam mais próximas uma das outras. Então, essa é a estrutura de um alcino. Então, quando você tem vários alcinos, eles vão se empacotar. E esse empacotamento vai fazer com que seja mais difícil a separação dessas moléculas. Logo, seu ponto de fusão, ponto de ebulição, é bem maior do que dos alcenos e dos alcanos. Tem baixa polaridade, porque são hidrocarbonetos também, e são insolúveis em água. Bom, aqui eu coloquei essa figura, que é para a gente discutir um pouco sobre a utilização desses compostos para a produção de plásticos, né, na indústria. Que nós temos o quê? Que faz com seus resíduos tóxicos? Despejo no ralo. Não é perigoso? Não, uso luvas de borracha. Então o que está acontecendo aqui? O rapaz está perguntando se não é perigoso jogar esses resíduos no ralo, porque vai contaminar o ambiente. Só que o mago aqui não está preocupado com o ambiente, está preocupado com ele, né? Então ele usa a luva, então ele não vai sofrer nada, porém o ambiente vai. E os etenos, né, eles são muito utilizados para a produção de plásticos, porém nesse processo muitos produtos nocivos são produzidos.
Já se perguntaram como é feito o descarte desses produtos? A gente utiliza muito plástico na nossa vida cotidiana, então muitos produtos nocivos vão ser produzidos. E o descarte? Será que vai ser jogado na pia, jogado no ralo, jogado num rio, jogado na atmosfera? Já pararam para pensar que quanto mais plástico utilizamos, mais produtos nocivos serão descartados pela indústria química? Será que já não é hora de pensarmos em diminuir o uso de produtos descartáveis de plástico? Então a gente vai numa festinha de aniversário, vai num churrasco, sempre tem lá os pratos de plástico, os copos de plástico. Será que não é hora de nós adotarmos uma caneca para tomar água? Será que em vez de a gente utilizar esses pratos descartáveis, utilizar os pratos normais? Nós, como químicos, temos o dever de sanar esse problema da poluição por produtos químicos sintéticos. Pensem nisso. E aqui eu deixo essa mensagem aqui para vocês, que o verdadeiro professor inspira os alunos a aprender através do seu jeito de ensinar. Aqui as referências, novamente, nas apostilas de Química e os livros, né, o Allen e Solomons, que são os principais aí, mas o Volhard e o McMurray também são muito bons. Obrigado a todos.